Olá, eu sou Rodrigo Carvalho, eu sou integrante do podcast Enquadrando e hoje eu tenho um vídeo bastante especial para vocês, né? Eu vou falar sobre Sangue Negro, um filme de 2007, uma obra-prima, né, dirigida pelo Paul Thomas Anderson. Na verdade, eu vou falar sobre o diretor, eu vou falar sobre o estilo dele, né? Eu vou falar sobre a forma como ele filma. Quando a gente fala sobre Paul Thomas Anderson, sobre Tarantino, sobre Scorsese, a gente lembra muito do plano sequência. O plano sequência do Tarantino, o plano sequência do Paul Thomas Anderson e de vários outros grandes diretores, né? O plano sequência normalmente é muito valorizado, né? Nossa, o plano sequência de 3 minutos, um plano sequência de 7 minutos, espetacular. E aí você pode se perguntar, cara, mas por que o plano sequência é tão valorizado assim, né? E eu vou te dar uma resposta muito simples, porque é muito difícil. É muito difícil. O plano de sequência ele é muito difícil, não só da parte mais prática, né, para você executar esse plano de sequência, mas também da parte mais conceitual ele é muito difícil. Eu vou tentar explicar assim um pouco mais claro. Na parte prática é só a gente fazer um exercício aqui. Imagina, você tem uma cena de 3 minutos em que não tem corte, ou seja, você vai ter que filmar a cena do início ao fim sem parar. Você tem a movimentação da câmera. Essa movimentação da câmera, ela tem que estar de acordo, coordenada com a movimentação dos atores, para que o enquadramento seja perfeito. Você vai ter que coordenar também, trabalhar minuciosamente a questão da iluminação, porque quando a câmera se movimenta, quando os personagens se movimentam, a iluminação muda. A iluminação começa a iluminar outros cantos, outros ângulos dos personagens, do cenário, né? Ou seja, o cenário vai ter que ser mais completo, mais cheio de detalhes, porque a câmera está se movendo por ele. Você tem que fazer um planejamento da filmagem muito grande, né, em seus mínimos detalhes, para que tudo funcione, e você vai ter que ensaiar muito, né? Porque se você erra, você tem que filmar tudo de novo. É muito mais difícil do que você fazer uma cena, por exemplo, de diálogo em que você tenha muitos cortes. É muito mais difícil, porque os cortes permitem que você repita, que você experimente, né? É muito mais fácil, né? E aí tem um detalhe, que é a parte mais conceitual, como eu falei, aí sim é uma barreira, é muito difícil, que é o seguinte. Eu costumo dizer no Enquadrando que a câmera são os olhos do público, né? São os nossos olhos naquele filme. Ou seja, a câmera, ela direciona, ela aponta para onde nós temos que olhar, né? Então o diretor ele usa a câmera, né, os enquadramentos, para direcionar o nosso olhar. Basicamente é isso. Então, por exemplo, quando o enquadramento está fechado no rosto de um personagem, é porque o diretor quer que você olhe para o rosto do personagem. Parece óbvio, mas é isso. Quando, por exemplo, plano detalhe é quando é um plano muito fechado, né, num objeto ou nos olhos de um personagem, é no detalhe mesmo. Quando tem um plano detalhe, por exemplo, né, de um personagem pegando um revólver no bolso, um revólver pequeno no bolso, e aí tem um plano detalhe da mão dele pegando o revólver, é porque o diretor precisa e quer, te obriga a você ver ele pegando aquela arma. Porque essa informação é muito importante. Então ele está direcionando o seu olhar de uma maneira bastante direta, né? Apontando a câmera para onde você tem que olhar, fechando o enquadramento para que você olhe aquela informação tão importante. Quando você tem um plano de sequência, um plano longo, principalmente quando é um plano mais aberto, e normalmente planos, sequências, plano longo são um pouco mais abertos no geral, é muito mais difícil direcionar o olhar do espectador. Porque você tem um plano aberto, que tá mostrando o cenário, os personagens. E, cara, a gente pode estar olhando para onde a gente quiser, cara. A gente pode perder várias informações. Então, o que acontece? O diretor ele tem que ser muito mais habilidoso, né, de direcionar nosso olhar. Ele não tem simplesmente o corte. Agora eu vou fazer um close ali naquele objeto para que o espectador veja, né, aquele abajur. Não. Ele vai ter que usar de outros artifícios. Essas ferramentas elas são mais sutis e mais difícil de trabalhar. Por exemplo, ele vai usar a iluminação, ele vai usar a posição dos personagens no cenário, ele vai usar a movimentação dos atores, ele vai usar tudo que ele pode para direcionar nosso olhar. Isso é um tema muito importante, é um dos temas mais importantes do cinema. Eu pretendo trazer muito mais vídeos sobre isso, tá? Mas eu acho que as cenas que eu vou trazer agora do Sangue Negro, e não se preocupe se você não viu o filme. Tem um pouco de spoiler, admito, mas não vai estragar a sua experiência, pode confiar. E caso você não tenha visto o filme mesmo, assim, ou você não lembre e tal, não tem problema, eu vou explicar o contexto, eu vou explicar um pouco a cena para que você entenda o que eu quero explicar, tá bom? Você vai ver quando eu começar a mostrar os exemplos que vai ficar mais claro tudo isso que eu quero dizer, sobre essa questão mais conceitual. Então vamos começar, né, falando dessa cena aqui. O plano de sequência começa basicamente
com o Paul, que é esse personagem interpretado pelo Paul Dano, né, adentrando esse galpão. Esse galpão, ele é um galpão, ele é o escritório do Daniel. O Daniel, né, que é o Daniel Day-Lewis, ele é o protagonista de Sangue Negro. Ele se transforma no magnata do petróleo. É um cara absolutamente poderoso, arrogante, impetuoso, né? Muito difícil você confrontá-lo, né? Ele não compete, ele destrói. E o Paul é um garoto, né, que vive num rancho com a sua família e tem uma situação financeira mais frágil, mais simples, né? Ele é um trabalhador e tal. E ele tá ali para vender uma informação. Ele quer vender por $500, né, a informação para o Daniel de um lugar que tem petróleo. Tem tanto petróleo que o petróleo vaza, né? Vaza pela superfície, vaza pela terra. E olha que interessante, você já percebe aqui que é tudo muito escuro esse galpão, né? Muito escuro. Parece que o Paul está adentrando a catacumba do Daniel, vamos colocar dessa forma, né? E é tudo muito escuro. Mas perceba que a iluminação aqui, ela destaca, né, o perfil, a silhueta ali do rosto do Paul. Você consegue vislumbrá-lo, você não está vendo ele completamente, né, com tanta clareza, mas você consegue ter uma impressão de como é o Paul. E aqui tem um detalhe muito interessante. O Paul, ele pergunta, né, quem é o Daniel, se ele está ali e tal, e o Daniel, ele está lá no fundo, ele está lá no escritório dele, e ele responde sem aparecer na câmera. Ele está no extracampo, ele está fora de campo, né? E aí a voz dele, o vozeirão dele, sabe, já cria uma sensação de que, assim, essa voz vem da escuridão. É como se o Daniel, ele fosse esse lugar, é como se ele fosse tudo isso ao redor, em volta do Paul. Essa voz vem do nada, vem do galpão, sabe? Vem lá do fundo. Ou seja, é uma forma já de você transformar o Daniel em algo muito maior do que o Paul. Algo quase imaterial, sabe? Gigantesco assim, né? E aí o Daniel convida, né, o Paul a adentrar, né, a sala dele. E aí o Paul, ele para nessa posição aí e a câmera trava nesse enquadramento. Olha que interessante. Aqui você já vai começar a entender, né, o que eu estava falando sobre como o diretor vai direcionar o seu olhar de uma forma mais sutil, né? Perceba, né? Primeiro, o Daniel. O Daniel é o personagem aqui importante. Quem é o magnata do petróleo, quem manda em tudo, é o Daniel. Então, o Daniel, ele está no centro do enquadramento. O que está normalmente no centro do enquadramento é o que está em destaque, né? Ou seja, é o que tem mais força nesse enquadramento. Além disso, o Daniel, ele está bem iluminado. Você tem não só um abajur que atrai nosso olhar, que está iluminando o Daniel, mas principalmente uma luz que vem de dentro da sala, do escritório, que ilumina todo o lado esquerdo do Daniel, né? Então, ele está visível, muito claro para a gente. Agora, o Paul não. O Paul, ele tá até no primeiro plano, ele tá mais perto da gente, mas, cara, ele tá de costas. Ele basicamente é uma sombra. Ele tem até a cabeça dele cortada pelo enquadramento. Ele tá frágil, ele tá fraco nesse enquadramento. É uma forma do Paul Thomas Anderson ele insinuar pra gente, ele sugeriu o seguinte: olha, inconscientemente a gente vai sentir que nessa relação entre esses dois personagens, o Paul, ele é mais fraco. Por que também ele é mais frágil? Por que o enquadramento, a câmera, né, tá desvalorizando o Paul nesse enquadramento? Porque o Daniel, que é o protagonista, também está desvalorizando o Paul. Nesse momento, o Daniel, ele tá cagando e andando pro Paul. Não só porque ele acha que basicamente é mais um morto de fome pedindo dinheiro, como, mesmo sabendo, né, dessa oferta aí de eu sei de um terreno onde tem petróleo, imagina a quantidade de gente que chega no Daniel procurando vender essa informação e que é falsa. Então, assim, o Daniel não está dando importância para o Paul ainda, e aí o enquadramento também não está dando a importância que o Paul merece. Só que tem um ponto: o garoto é brabo, o garoto é firme. Então o que vai acontecer? O Paul se convida a sentar na mesa, e vocês vão perceber que a câmera começa a se aproximar. Ela começa a ajeitar os personagens melhor no enquadramento, colocando de alguma forma o Daniel e o Paul um pouco mais equilibrados, em condições um pouco mais semelhantes. Ainda não é. Perceba, quem está de frente para a gente, melhor iluminado, é o Daniel, que está do lado esquerdo. O Paul ainda está meio de costa, não está tão iluminado, então ele ainda está em desvantagem. Por quê? Porque o Daniel não está dando muita moral ainda não. E aí aqui também vai ter um detalhe que é muito importante, reforça mais ainda de como, quando você trabalha em plano de sequência, você tem que
direcionar o olhar do espectador ou trabalhar as informações do enquadramento com mais habilidade, mais sutileza. O Daniel, que é um nosso integrante lá do Enquadrando também, ou nós temos um Daniel, ele falou uma parada muito interessante desse enquadramento aí na nossa gravação sobre Sangue Negro. Então, assim, se você quer uma discussão mais aprofundada sobre o filme, né, um papo muito mais legal, ouça nosso programa. Eu vou botar o link do Spotify aqui embaixo no post para que vocês possam ouvir o Enquadrando sobre Sangue Negro, que ficou muito legal. Mas o Daniel falou uma parada muito importante. Ele falou o seguinte, olha que interessante. O ato do Paul de se movimentar, adentrar o escritório, a sala, e sentar na cadeira, acaba por revelar mais um personagem, que até então a gente não tinha visto. É o cara meio responsável pelas obras, assim, é o braço direito do Daniel, né? E isso já é um jogo, né, habilidoso do Paul Thomas Anderson de só revelar a informação quando ela é realmente importante. Porque no enquadramento anterior que a gente estava conversando, era importante que esse início de conversa fosse apenas entre o Paul e o Daniel, mais ninguém. Mais ninguém. Ainda é o Paul tentando convencer o Daniel de que ele tem uma informação interessante, de que ele merece ser ouvido, merece ser recebido. Quando ele se senta à mesa, ou seja, eu sou um negociante, eu vou negociar com você essa informação, você percebe que aí sim é interessante você ter revelado esse personagem, porque a gente consegue entender que a situação do Paul é muito mais difícil do que a gente imaginava. É muito mais intimidante. Não só você tem o Daniel, que é um magnata do petróleo, um cara brabo pra caramba, né, intimidante, mas você tem agora também outro personagem que é o braço direito do Daniel. Então o Paul, ele tá completamente em desvantagem. Ou seja, mesmo o Paul sentando na cadeira, sendo recebido e ficando, entre aspas, numa condição mais equilibrada com o Daniel, mesmo assim está em desvantagem. Porque ainda tem mais um personagem contra ele, que é esse braço direito, que é esse sócio, vamos dizer assim, do Daniel, né? Só que o garoto, como eu falei, o garoto é casca grossa. Então o garoto vai aos poucos conseguindo convencer o Daniel de que sim, ele tem uma informação e de que ele não é bobo, não é idiota, que ele não vai dar essa informação de graça. Não vai. Então você vai perceber que aos poucos o Daniel começa a dar mais importância ao garoto, começa a dar mais relevância a esse menino e a informação que ele tem. E isso vai afetar o enquadramento. Você vai percebendo que a câmera ela está se ajustando para, primeiro, mostrar cada vez mais o Paul, até um ponto em que a câmera vai ignorar o Daniel e vai enquadrar, basicamente, só o Paul. Que é quando ele finalmente consegue, por completo, a atenção do Daniel. E isso faz com que ele atraia também a própria câmera para ele. Como se ele tivesse não só adquirindo o direito de ser ouvido pelo Daniel, não só adquirindo a atenção do Daniel, mas que ele também esteja adquirindo a importância para o enquadramento. Sabe? Uma relação muito interessante. Até um ponto em que finalmente nós teremos um corte, né? E aí você vai ter um corte, porque você vai ter aquela estrutura que é muito clássica, né, de filmes, de séries, que é o plano contra plano, né? Normalmente os diálogos são feitos assim, né, o plano e o contraplano, ou seja, a montagem, né, fica intercalando entre o enquadramento dos dois personagens que estão falando. E aí, por que isso acontece neste momento do diálogo? Né? Por quê? Aí que está a genialidade do Paul Thomas Anderson. Ele usa o plano de sequência até aqui e neste momento ele corta. Principalmente por dois motivos. Um tem a ver com o que eu já estou falando até agora. O Paul está ganhando mais relevância. No primeiro momento que o Paul consegue, por completo, a atenção do Daniel, provar que ele tem uma informação e que ele não vai dar essa informação de graça, o garoto passa a ser mais relevante, mais importante para o Daniel. Ou seja, o Daniel começa a de fato encarar o Paul como um adversário. E até aquele momento, o Daniel não encarava o Paul como adversário, ele encarava o Paul como um morto de fome. E aí que essa relação fica mais intensa, como eu falei. Porque no primeiro momento que o Daniel dá importância pro Paul, né, o Paul se coloca como adversário de verdade, o enquadramento passa a respeitar o Paul também. Ou seja, o Paul vai ter o direito de ter um enquadramento mais fechado só no rosto dele. Ele vai ter o direito também de capturar a nossa atenção, o nosso olhar. Né? Então você vai ter um equilíbrio de forças, não só entre os personagens, mas um equilíbrio nos enquadramentos, que é o plano e o contraplano. O primeiro ponto, a primeira informação é essa, você agora tem uma paridade de forças, forças antagônicas, mas também tem um outro motivo que é até mais importante. A partir do momento em que essa conversa vira de fato uma negociação, porque o Daniel agora tem o Paul como adversário, é importante para a gente como público
a gente acompanhar isso mais de perto. Antes não. Antes o Paul podia ser expulso, sabe? Tomar um pontapé, ir embora e tal. Agora não. Agora começa esse confrontamento, esse confronto, e é importante você acompanhar as expressões desses personagens. Não só quando eles falam, mas principalmente quando eles estão em silêncio. Porque a gente vai poder, com esse enquadramento mais fechado no rosto desses personagens, a gente vai poder ficar imaginando o que de fato eles estão pensando. Será que o Daniel está realmente acreditando no garoto? Será que em algum momento o garoto vai ceder? E esse confronto, esse duelo entre esses dois personagens vai começar aqui e vai perdurar ao longo de todo o filme. E aí eu quero comentar sobre dois detalhes. O primeiro é que quando ele oferece um contraplano do rosto do Paul, neste momento, vocês vão ver aqui, surge mais um personagem. Mais um elemento é revelado em dado ponto da cena, que é o filho do Daniel. Esse garotinho é o filho do Daniel. Claro, como ele é insignificante para essa conversa, ele tá ali, pequenininho, no cantinho direito, quase invisível, na sombra, quase desfocado, né? Só que tem uma questão. O Paul, ele vai até tentar falar com o menino, sabe? Gerar ali um momento de intimidade, de gentileza, né? Ele tenta falar com o garoto, né? Fazer uma brincadeirinha, e o Daniel corta logo. Esse não é, entre aspas, o comportamento habitual do Daniel. Normalmente, para quem não viu o filme, ele usa o filho como uma ferramenta na negociação. Quando ele vai falar com outros empresários, com possíveis investidores, ele leva o filho e usa o filho de uma maneira a criar aquela imagem de pai zeloso, né, de um senhor de família. Ele usa o filho muitas vezes na própria conversa, né, para desviar o assunto, para contornar às vezes um casal, por exemplo, que está indeciso sobre vender a terra ou não, né, sobre contratar os trabalhos dele ou não. Ele fala sobre o filho, ele fala sobre as crianças, ele gera essa conexão com o empresário adversário, com o negociante adversário, ele gera esse momento de familiaridade, ele gera essa intimidade que ajuda a ganhar aquela negociação. Só que nessa cena, ele corta, ele não usa e impede que o Paul se dirija ao garoto. Mas por quê? Porque para ele, né, o Paul, ele é de uma faixa social infinitamente inferior e que ele não vai gastar essa ferramenta, essa lábia para conquistar esse garoto. Ele simplesmente vai tomar essa informação. No máximo, ele vai pagar por essa informação e acabou. E aí o último detalhe, olha que maneiro. Quando o sócio, né, o funcionário, esse senhor, né, o funcionário do Daniel, ele vai falar com o Paul, né, você pode ver pelo enquadramento aqui, que ele fala diretamente com o Paul. Esse sócio, esse senhor, né, esse funcionário, ele está do lado esquerdo, né, do enquadramento, e o Paul está logo aqui, do lado direito. Ele fala diretamente olhando para o garoto, e o garoto está no enquadramento. Ele estar no enquadramento dá uma sensação de que ele está falando diretamente para o garoto, né? Não tem intermediário, ele está falando diretamente para ele. Porém, quando é o Paul que fala com esse cara, olha a diferença do enquadramento. Olha como o Paul Thomas Anderson, na forma dele organizar o enquadramento, ele já comunica muito. Você tem o Paul do lado direito. E tá aqui o garotinho, o filho do Daniel. Mas ele olha em direção a esse senhor, só que do lado esquerdo do enquadramento não é o senhor que está lá, é o Daniel. Olha isso, o Daniel está tomando todo o lado esquerdo do enquadramento, as costas do Daniel. Dá uma impressão de que o Daniel está entre o Paul e esse cara, que ele está interrompendo. Ou seja, ele é um intermediário. O Paul pode até falar com esse senhor, com esse funcionário, mas não faz diferença. Porque esse funcionário, ele é uma peça, ele é mais uma ferramenta do Daniel. Sabe? É quase uma propriedade do Daniel. Ele é o próprio Daniel, não importa. Então veja só, né? É tão sutil, mas comunica muito, fala muito. Bem, o que eu tinha para falar é isso sobre essa cena. Tem várias outras cenas tão geniais quanto essa. Se você quiser que eu faça outros vídeos assim, com uma análise, falando sobre outras cenas do Sangue Negro, coloca aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. E se você quer mais, se você está ávido por mais informação, por uma conversa, uma discussão, um bate-papo muito mais aprofundado, muito mais longo, muito mais completo sobre Sangue Negro, ouça o nosso programa. Ouçam Enquadrando, ouçam nosso podcast. Ele tá muito bom. O link tá aqui na descrição. Experimenta ouvir. Eu acho que vocês vão gostar muito. Esse programa tá muito legal, tá muito especial. Mas é isso. Então, um grande abraço e bons filmes.